A questão do Juca Kfouri, que falou do Bruno Henrique, né? Fez uma acusação leviana contra o Flamengo. O Flamengo vai avaliar, tá, um processo contra o jornalista. O Flamengo avalia um processo contra o jornalista, informação que eu trago aqui para vocês. Incomodou muito a diretoria do Flamengo, o posicionamento do Juca Kfouri. Não incomodou só a diretoria, como incomodou muitos outros jornalistas pela forma leviana que levantou uma acusação contra o Flamengo. Mauro César Pereira, Thiago Asmar, eles da Jovem Pan, muitos jornalistas, né, ficaram aí impressionados com a acusação leviana do Juca Kfouri, né? Uma verdadeira mentira contra o Flamengo, uma coisa que só gera ódio. As páginas, né, de torcedores rivais, as páginas de notícias que falam de rivais estão colocando isso como uma verdade. É um absurdo, uma vergonha o que o Juca Kfouri fez. Ele colocou o Flamengo aí na mira de fake news, cara, porque as pessoas estão espalhando isso como se fosse uma verdade. Aí ele fala a declaração do Juca Kfouri: por que não julga? Não quero condená-lo antecipadamente. Ele está indiciado já tem um bom tempo. A justiça comum tem seu tempo, é natural. Mas a justiça esportiva, esse caso está indo para frente, né? É injustificável. Aqueles meninos denunciados pelo Ministério Público de Goiás, todos se ferraram corretamente. Não estou dizendo que o Bruno Henrique tem que se ferrar, estou dizendo que tem que ser julgado. Temos que saber a decisão da justiça esportiva. Agora, ele diz que de fato forçou o cartão porque era mais importante jogar o outro jogo. A primeira explicação era que não tinha forçado. Tem que ter uma decisão. Com os outros, a suspensão foi preventiva. É um escândalo. Ele fala assim: o que está evidente, está na cara, é que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. O Flamengo tem influência para impedir que ele seja julgado. Olha que absurdo, falou o Juca Kfouri. O Flamengo tem que processar esse cidadão. O Flamengo tem que ir atrás da justiça. O Flamengo tem que processar esse cidadão, tá? E ele fala: empurra-se com a barriga porque é do Flamengo, do Corinthians ou do Palmeiras. Se fosse o Goiás, Vila Nova ou Criciúma, estava ferrado. Torço para que ele esteja inocente, embora não acredite. Olha, ainda fala isso, que não acredita. Tanto são os indícios que o relacionam com esse cartão. É inevitável que haja torcedores que se queixem, parecem tratamentos diferentes, né? Os bagrinhos se ferraram e foi muito justo que se ferrassem, mas o grande ídolo da maior torcida do país não se ferra, continua jogando. Não é o doping financeiro, mas é o doping da justiça. Olha o que ele acusou o Flamengo. Juca Kfouri acusou o Flamengo de doping da justiça, não só de doping financeiro, como doping de justiça. Cara, é uma acusação, são palavras absurdas, acusação leviana. Gente, é inacreditável que um sujeito possa falar tanta besteira, tanto absurdo. Um sujeito que já não tem a mesma audiência, que está fazendo isso para atrair a atenção dos torcedores de todos os times, né? Porque todo mundo é contra tudo e contra todos. Todo mundo agora vai querer falar como se fosse uma verdade contra o Flamengo. Só que as pessoas já estão cansadas disso. E o Flamengo tem que processar esse cidadão. Tem que processar, porque é um absurdo. E eu estou falando aqui porque já está tudo quanto é lugar falando do Flamengo. E aí a gente precisa defender e falar a verdade, que isso é um absurdo, isso é uma vergonha. O que o Flamengo tem a ver com o STJD? Acusação leviana, tá?